Como lidar com a agressividade do seu filho adolescente? Eu te pergunto, mãe ou pai de adolescente, você vem tendo trabalho, dor de cabeça, mais fiozinho de cabelo branco aí, porque lida com a agressividade, a hostilidade, com aqueles comportamentos desajustados do seu adolescente? Como que você tem feito no seu dia a dia? Você tem encontrado paz? Será que as dificuldades estão cada vez maiores e você está percebendo que assim como a gente tenta segurar a água com as mãos, seu filho pode estar escorrendo, ou seja, saindo de perto de você, não te escutando mais, você não está entendendo mais nada? Nesse vídeo eu vou falar para você como lidar com a agressividade, com a hostilidade do seu filho adolescente, mas vai ser necessário aprender, perceber alguns detalhes muito importantes. Eu preciso lhe mostrar o caminho. Eu sou a Rosana Cláudia Santos, sou psicóloga parental, educacional e te ensino aqui no meu canal do YouTube lidar com seu filho adolescente para recuperar o diálogo e ter paz dentro de casa sem brigas. Isso é o céu? Sim, isso é o céu e é muito possível. É preciso aprender pontos relevantes do mundo adolescente. Outro dia seu filho era criança, não era mesmo? Outro dia ele estava na infância. Outro dia você se preparou para a chegada do seu filho e foi buscar informações. Inclusive lá na gestação tinha pré-natal, depois mês a mês, quinzenal, sabe? Semestre, anual, idas e vindas aos médicos, a locais que te davam uma instrução para bem saber como conduzir aquela infância. Na época da escola, professores orientaram sobre alguns comportamentos, mas chega na adolescência, a primeira coisa que a gente tem como um grande engano e uma grande frustração é pensar: meu filho está pronto, não precisa mais de mim, então agora se vira sozinho. Mas aí você tem outra surpresa. A fase da adolescência é conhecida, inclusive, com um início lá na puberdade dos 10, 11 anos, como um segundo parto. Inicia uma nova e grandiosa fase. Uma etapa de vida que a gente chama de transição. Sai da infância e vai para o mundo adulto, ou seja, uma transição. E você precisa aprender sobre essa fase. Como o seu adolescente não está pronto, não sabe ainda certos comportamentos, arcar com compromissos, responsabilidades, um jeitão desengonçado de fazer as coisas, vai frustrando o seu coração de mãe, de pai, porque você percebe que seu filho não faz, não fala, não age do jeito que você esperava. As suas expectativas de mãe, de pai são frustradas, você fica decepcionada, fica muitas vezes até com vergonha dos comportamentos do seu adolescente, principalmente lá quando é chamado às pressas na escola porque teve uma encrenca, uma briga, não é mesmo? Ou dentro de casa, com o irmão ou com você mesmo, quando vira as costas e ó, não dá nem pelota, não tá nem aí com o que você fala, parece que o que você fala não serve mais, seu filho vive em outro planeta, e esse planeta geralmente se chama quarto, aquela caverna. Então a hostilidade, a agressividade nos comportamentos começam a ficar exacerbados. E você pergunta, de onde vem tudo isso? Tudo que eu ensinei não serve mais? Eu digo para você, tudo que você ensinou serviu lá na infância. Agora, na adolescência, a conversa é outra, bem diferente. E para te ensinar, te ajudar a lidar com a agressividade, você precisa conhecer um pouco do que está acontecendo de verdade. Talvez alguém aí não tenha te contado, talvez você ainda não tenha tido a orientação, não saiba exatamente o que está acontecendo com esse jovem adolescente ou essa menina jovem adolescente. Muitas coisas estão acontecendo. Aí fica aquela conversa, são os hormônios. Não, não é só o hormônio, não. Tem muita coisa acontecendo. O hormônio, eu tenho hormônio, você tem hormônio, criança tem hormônio. O hormônio faz parte da nossa vida. Logicamente, os hormônios vão serem mais aflorados, desencadeados para o crescimento a parte biológica, fisiológica, mas tem muitas outras áreas da vida acontecendo e é importante que a gente comece a observar. Muitos pontos são relevantes, mas aqui hoje eu quero trazer duas vulnerabilidades. Existem duas grandes fragilidades na mentalidade do adolescente. Por isso que parece que você fala uma coisa, ele interpreta outra e
foge de você. Fala que vai fazer, não faz. Fala que não vai mais falar palavrão, fala. Fala que não vai mais gritar, desrespeitar, sabe? Trazer aquelas desavenças, não vai mais te desacatar na sua autoridade de mãe ou de pai. Mas vai lá, volta a fazer novamente. Fala que vai melhorar, que vai se aproximar, que vai conversar mais com você, que vai mais te contar as coisas, mas isso acaba não acontecendo por conta de duas vulnerabilidades. A primeira delas é justamente uma parte confusa. As duas vulnerabilidades são confusionais, uma confusão na mentalidade, na forma de percepção das coisas. O adolescente, como eu disse, não está pronto, está passando por uma transição nessa fase, ainda está aprendendo a ser, vamos dizer, entre aspas, gente de verdade, porque o que está aflorado são os instintos, e nesse aflorar dos instintos, as duas vulnerabilidades, fragilidades confusionais vêm e atrapalham os comportamentos. Quais são elas? A primeira delas é justamente se sentir humilhado, se sentir inferiorizado, porque quando vai fazer aquilo que a mãe ou o pai pede, não consegue fazer direito, não faz completo. Então existe um medo, um receio de desapontar a mãe ou o pai. Aí você pode perguntar, mas será? Ih, meu filho é muito preguiçoso. Nossa, não é isso não. Eu digo que é assim, há um grande medo, uma vulnerabilidade, uma fragilidade em te desapontar, porque toda vez que faz algo, logo vem uma crítica, um julgamento, e ele temor mesmo, de ser julgado ou criticado, porque alguma coisa não foi bem feita, alguma coisa não foi completada da maneira que a mãe ou o pai tinha como uma boa expectativa. Há um medo de se sentir pequeno na sua presença. Então, nessa mentalidade confusa, ainda em crescimento e amadurecimento, vem toda uma bagunça ali de pensamentos. Eu poderia trazer aqui várias terminologias, nomes técnicos, né, sobre a psicologia, mas não é o caso aqui. Eu quero que você entenda que há uma confusão acontecendo nessas sinapses cerebrais, nessa forma de perceber, entender, acatar, digerir tudo que você fala, tudo que você espera, todas as expectativas colocadas sobre a vida desse filho. E ele se sente pequeno e na angústia em te desapontar, ele corre lá, fica enfurnado naquela caverna, porque ele se sente pequeno e inferior. Então existe um medo. O primeiro medo é esse, de te desapontar. E ele te desaponta. E é por isso que você está aí todo magoado ou magoada com a sua filha. O segundo, e eu vou daqui a pouco falar mais profundamente sobre cada um, o segundo é justamente o outro medo perturbador, que é assim, se eu faço só o que minha mãe e meu pai mandam, então eu não tenho autonomia, eu não posso fazer nada do jeito que eu quero. Então eu só vou fazer o que eles mandam, eles vão ser os mandões e eu o obediente. Então eu só sirvo para obedecer, só sirvo para fazer o que eles querem, do jeito que eles querem. Olha que confusão, mas isso acontece. Então, se ele só obedece e parece, e esse é o sentimento, parece que eu sou aquela, entre aspas, vaquinha de presépio, falo amém, amém, amém para tudo, faço tudo, só o que manda. Isso também faz com que o jovem adolescente se sinta inferiorizado, humilhado, e isso é perturbador, porque ele se sente pequeno, porque ele está num movimento de transição, crescendo, amadurecendo, como aquela frase, cresça e apareça. Ou seja, ele quer crescer, ele quer aparecer, ele quer ser dono de si. Passando por tantas angústias, tantos conflitos próprios da fase da adolescência, ele quer se ver dono do próprio nariz. Eu sei, muitas vezes antes da hora. Então fica essa confusão nessas duas vulnerabilidades. Voltando a falar da primeira vulnerabilidade confusional, de acatar tudo que os pais pedem, e se eu não souber ou não conseguir fazer direito e não corresponder às expectativas, vamos perceber aqui que é algo importantíssimo para você como mãe ou pai de adolescente. O medo de ser julgado, de ser criticado, de levar bronca por qualquer coisa. Vou revelar para eles que eu não sou bom o suficiente, eu só vou frustrar os meus pais. Esse é um pensamento constante. E isso faz com que o adolescente queira se manter à distância dos adultos, que tudo sabem,
que tudo conseguem fazer. E para onde que ele vai? Para a caverna, fica enfurnado naquele quarto. É preciso observar essas nuances de comportamento do seu adolescente, porque isso provavelmente está acontecendo e você percebe a distância. Seu filho não sai daquele quarto. Logicamente que também tem outros pontos importantes aqui. O adolescente fica em sua caverna, porque é um tempo de amadurecimento, de introspecção, de lidar com seus conflitos, com suas crises, com sua angústia, com sua própria autoestima. Ele recua, ele se afasta naturalmente. Isso é próprio desse movimento de amadurecimento, mas não é o meu objetivo falar disso aqui agora. Eu estou dizendo que uma das características em se enfurnar naquela caverna, querer ficar longe de você, distante de você, e uma vez na vida que você falou, fecha a porta, porque tá atrapalhando o seu som de videogame, a sua música, tá atrapalhando eu escutar aqui a minha novela, a minha série, tá um barulho nesse quarto, fecha a porta do seu quarto, porque o seu barulho tá atrapalhando a gente aqui na sala. Esse adolescente vai pegar essa deixa e olha, quase que nunca mais você vai conseguir que ele deixe a porta aberta, porque você deu ali uma razão para ele. Fecha a porta, deixa a porta do seu quarto fechada. E eu escuto muitas mães me falarem, Rosana, agora meu filho não deixa mais a porta aberta, fica fechada, e para eu entrar parece que eu tenho que pedir autorização para entrar naquele quarto. Parece que agora é realmente outro planeta, outro endereço, mas provavelmente você deu ali uma razão, você colocou uma deixa. O que é uma deixa? Se apropriou de uma fala, de uma razão, de um porquê, de uma justificativa, e aquilo foi levado tão a sério, porque então, opa, agora eu posso ficar enfurnado nessa caverna mesmo, quanto mais longe, melhor. Olha, até o meu videogame, até as minhas coisas atrapalham a vida da minha mãe, do meu pai. E você, mãe, pai, sem perceber, deu essa razão pro seu filho, e hoje está lá, enfurnadão naquela caverna, e aquela porta fechada, e toda vez que você pede, deixa a porta aberta, vira aquela guerra, porque seu filho se apropriou desta verdade. Todas as minhas coisas atrapalham, trazem ali uma frustração às expectativas da minha mãe e do meu pai, as minhas coisas não servem. E aí o mundo jovem fica lá, fechado atrás daquela porta, você fica distante cada vez mais. E aí do lado de cá, daquele quarto, daquela caverna, ficam os adultos que tudo sabem, tudo podem, todo o poder dos adultos. E não, ele se distancia, porque ficou ferido com essa vulnerabilidade confusional. Complexo isso, não é? Mas essa é uma realidade que constantemente acontece nessa fase de transição na adolescência. Então, se sentir humilhado por não ser bom o suficiente, isso machuca o coração. Você, mãe, pai, já se sentiu não sendo boa, bom ou suficiente em alguma coisa? É triste. A gente se sente para baixo, inferiorizado, a gente se sente pequeno. Nossa, pisei na bola, não sou boa. Nossa, tem gente melhor que eu. Isso fere o cerne, a essência da autoestima. E a gente não percebe muitas vezes que essas coisas estão acontecendo. E elas de fato acontecem agora, durante a fase da adolescência. E tudo que o jovem faz, realmente é incompleto e sempre tem algo a ser melhorado. E aí vem o quê? As queixas, grandes momentos de reclamações. Você não faz nada direito, aí você quebrou esse copo de novo, aí ó, deixa as coisas tudo fora do lugar, você não limpou direito, lá vai você de novo tentar fazer isso, não consegue, outro dia você queimou o bolo, vai acabar com a farinha, com o chocolate, com os ingredientes do cara, vai fazer brigadeiro de novo. Haja leite condensado nessa casa, ou seja, nada pode fazer, porque quem pode são só os adultos. E isso traz essa vulnerabilidade confusional de se sentir humilhado, pequeno, inferiorizado, cada vez mais reforçada. Ele de novo, ó, lá para sua caverna. Toda vez que você se aproxima, vem a agressividade, vem a hostilidade, por uma forma de defesa. É ao contrário. Uma pessoa que se sente machucada, a gente pensa, bom, uma pessoa que está se sentindo pequena, machucada, talvez fosse mais mansa. Mas não, uma pessoa que se sente machucada, ela não é mansa, ela vai se proteger. E o jeito de se proteger de um adolescente é na forma das palavras agressivas, da hostilidade no comportamento, porque existe todo um sistema emocional, cerebral por trás que vai
fazer com que haja reações. Ações e reações é uma resposta reativa. Mas isso é assunto também para um outro vídeo. Não quero trazer aqui 12 horas de vídeo para você. Eu quero trazer pontos relevantes para você entender sobre essa vulnerabilidade. Aqui no meu canal você pode procurar que em algum dos vídeos, inclusive vou deixar depois o link de um vídeo aqui para você aprender um pouco sobre o sistema límbico emocional desse jovem adolescente, que é um outro vídeo onde eu trago algumas explicações muito importantes para você. Então, esse primeiro medo de se sentir humilhado e se mostrar ser incapaz, frágil por não estar pronto e não ser o que esperam dele, faz com que ele se afaste. E toda vez que você chega e de repente chega lá com julgamentos, críticas, queixas, elevando os pontos negativos, você recebe de volta uma metralhadora. Seu filho te metralha, briga, encrenca, xinga, bate o pé, não é? Vira as costas, fala como se tivesse espinho ou tijolo na ponta da língua. Vira as costas, agressividade, hostilidade. E isso vai acontecer também lá na escola ou no social, porque muitas vezes na primeira base de reconhecimento, de referência, ele já se sente pequeno e precisa se defender. Não sabe se defender da forma certa, então se defende de forma agressiva e hostil. E sobre o ponto 2, a vulnerabilidade número 2, que acontece para você perceber a agressividade no seu adolescente, é o medo de ser humilhado. Então agora eu vou explicar esse ponto 2 e você vai começar a identificar algumas características relevantes do que pode estar acontecendo com o seu adolescente. O medo de se sentir humilhado, rebaixado, inferiorizado, se mostrando servil, só obedece, só faz o que lhe mandam. Essa é uma confusão também na mentalidade do adolescente. A mentalidade nesse processo, no auge da adolescência, principalmente quando inicia lá a onipotência juvenil, seus 15 anos, 16, 17 anos, traz ali nas suas subfases muitos extremos, pensamentos de defesas inconscientes, ou seja, tudo se defende, nada está bom, pensa que pode tudo, que sabe tudo, mas essa vulnerabilidade que traz o medo de ser rebaixado só porque vai ser servil, vai servir, vai obedecer, vai acatar as ordens, traz um extremo de defesa e uma lógica imaginária que vai também provocando nesse adolescente muitos comportamentos histéricos, uma agressão nas palavras, uns gritos, um jeitão de falar, muito assim, o que está acontecendo? Por que você está desse jeito me peitando? Por que essa briga, essa encrenca toda? Uma hipersensibilidade. Você fala uma coisa simples, entende outra. É uma simples ordem que vira ali um terremoto dentro de casa, muitas vezes. Uma frustração, uma intolerância às frustrações, qualquer coisinha é motivo de briga, de bronca, de cara feia, um mau humor, um azedo, assim, uma coisa que é absurda muitas vezes com sua mãe, com seu pai. Uma época em que eles mais brigam, encrencam, muitas vezes desacatam um professor na escola também, ou um amigo. Fica ali com o paviozinho muito curto. Uma insatisfação constante. E aí, muitas vezes você diz, nossa, mas tem de tudo e nada está bom, nada serve. Eu já fiz de tudo, compro de tudo, faço de tudo e nunca nada está bom. Não vejo esse menino, essa menina feliz com nada. A hostilidade, fica hostil com os adultos, com as autoridades à sua volta, os professores, como eu acabei de dizer. Pessoas que regem uma autoridade. É um tempo em que precisamos compreender o que pode estar acontecendo para trazer o norte, a direção certa e se posicionar com a sua autoridade de mãe, de pai, na forma certa nesses momentos. Tudo isso é muito fundamental. O adolescente tem um eu frágil. O ego, o eu do adolescente é muito frágil. A identidade está sendo formada ainda, mas pensa que já é grande. Pensa que já sabe tudo, que pode tudo. É apenas uma fragilidade com disfarce de defesas constantes. E não parece que é frágil, não é assim? Você vai me dizer aí, nossa, Rosana, onde que tem fragilidade aqui? Deus meu, falo com meu filho, pelo amor de Deus, é uma guerra dentro de casa. Briga lá na escola, encrenca com os irmãos, mal educado, destemperado. Não é? Cadê a fragilidade? Tudo isso são rompantes de defesas, mecanismos
para acobertar essa fragilidade. E não parece que é frágil, porque os comportamentos hostis e agressivos são evidentes, não é assim mesmo? Mas é uma armadura. A gente precisa entender que é, sim, uma armadura para proteger essa fragilidade do eu, que não está pronto, que não sabe o que fazer, que quer mostrar uma imponência, e quando as coisas ficam difíceis, graves, como por exemplo, essa briga na escola, as notas baixas para uma recuperação, magoa profundamente sua mãe, seu pai, as coisas vão ficando muito difíceis, acaba se redimindo, se deprimindo, embotando, ou seja, vai para outro extremo, né? Parte dos extremos de uma valentia para encobrir, ainda mais, né? Vai para outro extremo, fica lá embotado, deprimido, quieto na sua caverna, foge de todo mundo, aí você vai mexer com ele, falar com ele, com ela, vem lá com 2 pedras na mão, volta a ter uma valentia. Vai oscilando entre esses 2 pontos, fragilidades, vulnerabilidades e a armadura da defesa. Quando a gente começa a perceber isso, a gente precisa então entender como é que eu me aproximo então do meu filho, como que eu lido com essa agressividade, com esse destempero, com essa inconstância no que está pensando, no que está percebendo, naquilo que faz, naquilo que fala. Nesses momentos de discussões, brigas, bate-boca, xingamentos, né? Bate-porta, virar as costas para a mãe, para o pai, tudo isso vai ser dessa forma de mostrar, e a gente precisa entender, eu não consigo ser o que querem que eu seja, o que querem de mim. Então eu brigo e me isolo. É assim que ele vai se comportando. Então como que eu me aproximo? Eu preciso ter isso em mente. Eu não sei ser o que eles querem, não consigo fazer o que eles querem que eu faça da forma direita, da forma 100%. Então eu brigo, primeiro eu me isolo, depois eu brigo. E se precisar, me isolo novamente. Como mãe, como pai, eu preciso ter isso em mente. Meu filho está se isolando, ele está brigando porque está se defendendo de alguma coisa. Então eu preciso entender que eu sou autoridade, eu me posiciono e eu vou ser alguém na vida desse adolescente que ele precisa. Alguém que vai saber se aproximar, que vai saber dialogar, direcionar e dar o norte para quem está fora do prumo. Esse adolescente está fora do prumo e precisa que alguém traga o norte, a direção certa. Então, eu tendo isso em mente, como mãe, como pai, eu vou me aproximar desse jovem em conflito, ajudando a evitar esses rompantes, essa histeria, essa agressividade na adolescência. Como? Primeiro ponto, assim que eu digo que é o céu que vai começar a se abrir na sua vida, é que quando nós falamos com ele ou com ela, nós precisamos mostrar que nós mais queremos escutar do que falar. Esse é o primeiro ponto. Eu me aproximo e escuto. Às vezes fico em silêncio um tempo. E às vezes o filho fala, o que foi que tá aqui perto de mim? Por que entrou aqui no meu quarto? Por que tá perto de mim? Porque eu quero escutar, eu quero saber o que está acontecendo com você. Você tem alguma coisa para me contar? Tem alguma coisa que não está indo bem? Tô aqui, quero te escutar. Só isso? Só isso, Rosana? Sim, inicialmente só isso. Segundo ponto, tudo que você escutar, não haverá julgamentos ou críticas. O que eu acabei de lhe ensinar? Que essa vulnerabilidade vem pelo medo, receio, fragilidade, de críticas, julgamentos e broncas. Não é hora de julgar, criticar, dar broncas. Aliás, hora nenhuma, né? A gente não vai sair por aí julgando, dando bronca e criticando. A gente vai dar o norte, a gente vai se posicionar e liderar esse adolescente que não sabe para onde ir. Está, como diz, sem eira nem beira, achando que agressividade e hostilidade é o que faz se sentir protegido. Lê do engano, ele entra em sofrimento cada vez mais e muitas vezes é um buraco sem volta, com as crises, os transtornos de ansiedade, depressão e pode caminhar sim para outros transtornos mais graves. Muitas vezes anorexia, bulimia, autolesão, ideação suicida, muitas coisas vão sendo desencadeadas nessa ebulição, nesse terremoto histérico que vai acontecendo com o adolescente. E se você, mãe ou pai, vir com as pedras na mão também, com o julgamento, a crítica e a bronca, você perde seu filho. Você perde, ele vai se distanciar cada vez mais. Então, primeiro, vamos nos aproximar e mostrar que queremos escutar mais do que falar. E vamos mostrar que não haverá julgamento e nem crítica. Terceiro ponto, vamos mostrar o nosso real interesse em compreendê-lo, que estamos do lado dele e que vamos juntos falar
sobre o assunto que ele precisa e não o que eu, como mãe ou pai, quero falar. É sobre o assunto que ele precisa. Em quarto lugar, nós vamos fazer qual posicionamento? Jamais infantilizá-lo. Ele não tem medo na vulnerabilidade, o receio de ser inferiorizado, diminuído? Se você tratá-lo como criança, infantilizado, ele vai se sentir diminuído e você perde de novo. O que mais vai doer ou prejudicar ainda mais é inferiorizá-lo, tratando como uma criança. A infância já acabou. Agora é a adolescência, precisamos lembrar disso. Em quinto lugar, mostre que independentemente do que você escutar, você vai levar a sério. Você vai levar a sério tudo que seu filho falar. Não importa o que seja. O assunto é importante. E em sexto e último lugar, você vai fazer perguntas sobre ele, qualquer assunto. Se você perceber que tá ali uma geladeira, sabe, fechado, não quer falar, não quer se abrir, você começa a perguntar outros assuntos aleatórios que não tem nada a ver com a encrenca, com a briga do momento. Ou você pode também trazer para você a conversa sobre alguma coisa da sua vida, como por exemplo, olha filho, hoje lá no meu trabalho, teve uma situação difícil, um fato bem curioso, você gostaria de saber? Posso contar para você? Queria compartilhar com você. Muda o foco. Quando você muda o foco, ele abaixa as armas também. Aqui nós precisamos quebrar o distanciamento, quebrar a vulnerabilidade, quebrar a barreira mesmo. Quando você faz isso, você entra no mundo do seu filho e vai escutá-lo e tudo dele, ainda que sejam coisas erradas, ruins, tudo sobre ele é algo para ser levado a sério. Isso faz com que o filho comece a querer se aproximar e um pouco ali de confiança com você. E quando nós estamos diante das agressões físicas ou palavras do adolescente, mostrar quem manda também, sabe? Vai apenas elevar a ira, a raiva e reforçar a necessidade de ficar longe de você também. E aí vem aquele pensamento: meu pai, minha mãe, não é alguém que eu penso que está do meu lado. E eu preciso reforçar para você, mãe, pai de adolescente, uma mãe ou um pai, a autoridade amorosa é quem ama. E em amor, ama o filho. E sim, você pode odiar os comportamentos. Aliás, esses comportamentos horríveis, feios, inadequados, podem e devem ser odiados. Mas você ama o seu filho. E por estar nesse amor ao seu filho, você vai desempenhar a sua autoridade. Você vai se mostrar firme, se importar com seu filho, com o que o levou a ter esses comportamentos agressivos. E nós não falamos e educamos o comportamento. Nós falamos e educamos o filho. Porque se eu reforçar só as coisas ruins, é aquela velha frase também: eu vou ter mais do mesmo. Então, olha só, hoje aqui nesse conteúdo um pouco denso, um pouco mais estendido para você, nesse conteúdo você começa a perceber que as suas ações, a sua disponibilidade de mãe, de pai, podem ser o que o seu filho ou a sua filha mais precisa. E você sim, mãe, pai, precisa ir na contramão de tudo que você vem fazendo. É assim que você começa a lidar com esses rompantes, com a agressividade, com os desrespeitos, com a hostilidade do seu adolescente. Até porque, se nós sempre vamos fazer tudo igual, tudo que você já fez, vai continuar tendo os mesmos resultados. É eu que mando. Claro que é você a autoridade. Eu que determino. Claro que sim. Não precisa provar isso. Você, mãe ou pai, já é autoridade. Não precisa provar isso para o seu filho. Ele já sabe. Mas ele não está sabendo como lidar com todas essas vulnerabilidades conscientes e inconscientes que estão acontecendo nessa fase de transição, principalmente quando vem o auge da adolescência na sua onipotência. E se você não se posicionar, você vai ter mais do mesmo, se continuar agindo sempre igual. Ou até mesmo, muitas vezes, copiando o que deu certo. Às vezes a gente quer copiar o que deu certo. Não, porque meu amigo fez assim com o filho, deu certo. É porque o vizinho conseguiu que o filho se acalmasse daquele jeito. O jeito do amigo, o jeito do vizinho, de algum familiar, não serve para o seu filho. Por isso que não tem receitinha de bolo. Tem você se posicionar e se disponibilizar para o seu filho, sem julgamento, sem crítica, sem broncas. E quem fala primeiro é o seu filho. Mais escute do que fale.
se coloque disponível e leve a sério qualquer coisa que o filho fale. É assim que quebra a barreira, é assim que se aproxima, é assim que você começa a ter um grau maior da confiança do seu filho se abrir, se revelar e te contar o que é que não vai bem. Quais são os medos, quais são os temores? São inúmeros. E o seu filho ou filha adolescente é uma pessoa única, não tem outro igual. E por isso, primeiramente, escutar vai dar a você, como mãe ou como pai, os próximos passos. Como que eu faço? Como que eu lido? Assim, primeiro a gente escuta, primeiro eu sei, primeiro eu tenho a informação. Se eu não sei, alguém vai saber no meu lugar. Se eu não tenho informação, eu estou dando aqui um tiro no escuro. Eu não sei se eu vou acertar a forma certa de falar com meu filho. Eu não sei nada, eu não sei por que tanta briga, por que tanto descontentamento dentro de casa. O que será que está acontecendo aqui que não aceita mais o que a gente fala, não é mesmo? Então, primeiramente a gente vai escutar, vai dar os próximos passos a partir dessa escuta, porque o seu diamante, o seu filho ou filha necessita de você, da sua escuta, do jeito certo. E nós nada vamos saber fazer se nós nada sabemos. E reforço aqui, se nada sabemos, nada fazemos. Nada podemos fazer se nada sabemos. Vira até uma musiquinha aqui. Mas é preciso que isso fique na sua mente como mãe e pai. E o afastamento acontece. Não demora muito para ter um estranho dentro de casa, sabe? Quando o filho vai se afastando, a gente não vai entendendo, não vai oferecendo essa escuta, não demora nada para a gente ter um filho estranho dentro de casa e mãe e pai ficarem perdidos dentro do seu próprio lar, de sua própria casa, porque já falam assim, eu já fiz de tudo, eu já falei de um tudo e nada resolve. Por isso que é preciso, sim, lidar com seu filho adolescente do jeito certo, para que você possa recuperar o diálogo dentro de casa e ter paz, sem brigas. Não é com brigas. E quando eu falo a palavra brigas, entenda, a gente briga com o filho quando a gente julga, quando a gente critica e quando a gente dá a bronca. Isso é briga. E aí o filho se levanta naquela tempestade e vem com as agressividades e as hostilidades. Ele está errado, ela? Com certeza vai estar errado, vai estar ali em erros, confusões de comportamentos, fora da casinha, fora do eixo. Mas se você, como mãe e pai, não souber lidar com essa agressividade, você perde seu filho. Porque alguém vai estar no seu lugar, dando a escuta, entendendo, mas levando seu filho para outros caminhos que não serão, certamente, os princípios e os valores que você acredita como os melhores para a vida do seu filho adolescente. Olha só, tanto conteúdo bom aqui, tanto conteúdo bom, eu peço a você, compartilha tudo isso com todas as mães, os pais que você conhece, que precisam saber que é possível, sim, lidar do jeito certo com a agressividade durante a fase da adolescência de um filho ou de uma filha adolescente. Já aproveita, manda um joinha para mim. Esse conteúdo é muito válido, eu tenho certeza. E se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem um conteúdo importante para você. Saber como lidar com seu filho adolescente, recuperar o diálogo dentro de casa, sem brigas. Então, finalizo por aqui. Reforço, seu filho é um diamante, sim. Precisa ser lapidado. É um diamante. Você, mãe, pai, diamante que lapida diamante. Até breve, até o próximo vídeo.